A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014. Pela emissora, depois também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião sempre importante para nós. Ou podem acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Estamos mais uma vez juntos no programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Vamos estudar e aprender juntos, que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos falar hoje sobre costumes. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para Clube FM, que é 0 operadora 32, seu WhatsApp 988327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Jesus, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo quando nos ensinou a suplicar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E dando ênfase ao problema da atenção, recomendou-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto ele mesmo demandava a solidão para comungar com a infinita sabedoria. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre costumes. Mendacidade, costume arraigado no inconsciente humano em decorrência dos hábitos doentios do passado. A mendacidade também resulta dos processos insalubres da educação doméstica, especialmente nas famílias atrabiliárias, caracterizada por desajuste de várias ordem. Então é o seguinte, né? Esses costumes, às vezes trazemos do passado, de encarnações também, e vivemos um certo desequilíbrio, e essas famílias que têm esse desregramento, né, familiar, xingamentos, enfim, tem famílias difíceis. Eu já tive vizinhos assim, que gritavam quase que dia e noite, brigando um com o outro, e o tempo inteiro, pai, mãe, irmãos. É difícil até de compreender, porque a gente não está acostumado, né, tanto a ver mais isso. Então a família é um laboratório onde se forjam os valores morais edificantes, mediante as contribuições valiosas do amor e da disciplina, corrigindo-se condutas enfermiças e trabalhando-se valores espirituais que devem predominar em natureza de cada um de seus membros. A família deve ser coesa, unida, né? Porque eu sempre gosto de afirmar: quem não tem paz no lar, não tem paz em lugar algum na vida. O lar é o local onde você passar a maior parte do seu tempo, né? É onde você convive com seus entes queridos. Agora, se você não combina, é difícil ter paz na vida, não? Porque não se consegue informação de personalidade nos anos infanto-juvenis, no seio doméstico, muito mais difícil se apresentará ao longo dos outros períodos em impositivos de reeducação. Muito complicado quando você tem uma infância ou uma juventude muito problemática, se reabilitar ao longo da existência. Vai ter que ter muito esforço, muita luta,
Eu conheço também uma família que adotou um garoto de 9 anos. Ele tinha tanto mau costumes que eles levaram, acho que uns 10 anos mais ou menos, para tentar colocar o garoto mais ou menos na mesma posição dos filhos consanguíneos. Porque além de furtar as coisas, palavrões, não gostava de tomar banho, jogava as coisas pelo chão. Então isso foi difícil, complicadíssimo para essa família. Por quê? Por causa exatamente da formação que ele teve desde cedo. A culpa, na verdade, não é dele, e sim dos seus progenitores. Graças a Deus, hoje está bem melhor. Por essa razão, é mais fácil e proveitoso criar-se hábitos morigerados e saudáveis na infância quando se esculpe o aprendizado no cerne do ser do que mais tarde, quando o comportamento já conduz fixações destituídas de equilíbrio e de ética. Então, o ideal é forjar na criança valores morais para o futuro. Entre os vícios que florescem nos clãs desajustados, a mendacidade ocupa um papel de relevo, em razão da falta de compostura dos seus membros em relação à verdade. Quando nós falamos mendacidade, estamos falando de costumes. É uma palavra um pouco complexa, mas quer dizer de costumes arraigados. O despeito ao correto e veraz, a desconsideração pela maneira como os fatos sucedem, em referência, adulteradas em comentários desairosos, que primam pelo cinismo das conclusões. A pessoa se torna cínica, né? É muito difícil, muito complicado isso. Perdendo-se os parâmetros em torno dos acontecimentos, mente-se com muita naturalidade, investindo-se na imaginação acerbada e tornando-se impossibilitado de proceder a qualquer narrativa conforme o sucedido. Mentem com a facilidade enorme, né? Como se estivesse falando a verdade, e a gente está sabendo que está mentindo. Da mentira pura e simples à perfídia, nesses casos é somente um passo, assim como da permanente máscara de hipocrisia, a fivelada face ao fingimento sistemático torna-se um costume habitual. E outra coisa, né? Ainda tem problema quando se adota a criança nessas condições. Não estou dizendo aqui que não deva, aliás, todos precisam de amparo, mas essa criança tentou influenciar negativamente os outros filhos consanguíneos. Então os pais tiveram que ter trabalho redobrado para que as outras crianças não seguissem a orientação dele. É difícil, é complicado as coisas, né? E obviamente a gente sabe que essa criança tinha algum mérito, né, para ser deslocada da sua família consanguínea para uma outra, é que de alguma forma ela também tinha algum merecimento e por isso estava sendo ali forjado outros valores para que se tornasse um homem de bem. Prolongando-se esse comportamento, suas vítimas desajustam-se e atormentam-se em razão da falta de dimensão da verdade negligenciada. Tanto se acostumam com a maneira incorreta de agir que se fazem incapazes de manter a serenidade e o equilíbrio quando estão no grupo social em que se movimentam. No íntimo sabe discernir o certo do errado, compreender que elaboram em campo de alto risco, qual seja a da maneira em razão de ser facilmente descobertos. No entanto, a astúcia, que também é remanescente ancestral da evolução, ilude-os, estimulando-os à utilização de novos argumentos totalmente injustificáveis. Ora, temos que pensar muito sobre os nossos filhos. Isso aqui, na verdade, é uma orientação aos pais para que tomem cuidado desde cedo com os filhos, colocando de preferência nas escolas de evangelização, para que ele tenha base para o futuro também, né? Escorando sempre nas necessidades, buscando a Deus, a Jesus, a espiritualidade. Dessa forma, vivem conflitos emocionais que se agravam com a sucessão do tempo em razão do medo constante de serem desveladas as suas mazelas, sendo levados ao ridículo que merecem, mas se negam a reconhecer. Vive-se em consequência numa sociedade que se deslumbra com o fausto, a ilusão, a mendacidade,
como fenômenos perfeitamente naturais, mas felizmente insustentáveis e decepcionantes. Como que a sociedade pode aprovar algo assim, não? Difícil de compreender. O ser humano educado é veraz em todos os momentos, assumindo as responsabilidades de sua conduta, mesmo quando experimentando dissabores e angústias. Olha, é difícil às vezes, né, ter que assumir certas coisas, mas é melhor que se faça para evitar conflitos maiores no futuro. Então, o compromisso com a verdade não se lhe permite negaciá-la, aceitando o suborno da fantasia que dilui como a névoa ao sol da realidade. Então, que possamos viver com serenidade, tranquilidade, discernimento, acima de tudo, educação. Em relação aos acontecimentos do cotidiano, a falta de ponderação e recato em referência aos fatos dão-lhe lugar à perda da autoestima e, consequentemente, da saúde emocional. Alguns quadros de depressão psicológica têm início na ausência do auto-amor no paciente, que, se não amando, considera-se indigno de ser também amado, porque reconhece a abjeção interior em que se encontra, não se encorajando a enfrentar os desafios existenciais que se lhe acumulam no íntimo como efeito da mendacidade, disfarça o conflito que sofre com novas arremetidas da imaginação. O desenvolvimento intelecto-moral saudável é estruturado nos alicerces da realidade, no convívio com os pensamentos elevados e as programações edificantes de contínua vigilância moral, propiciando-se renovação de atitudes que facultam estímulos salutares para a evolução. Descobrindo o de quanto é capaz, o indivíduo sai da névoa do desequilíbrio e enfrenta a claridade dos acontecimentos, esforçando-se para acompanhar a marcha do progresso, mediante engajamento seguro nas suas fileiras. Ser veraz se lhe desenha na mente como a adequada condição de pessoa inteligente, que opta pelo que é lícito e real, em vez das tumultuadas fugas para a mentira e a hipocrisia. É medida de bom tom o reconhecimento das possibilidades que se encontram ao alcance de todos os indivíduos, cada qual estabelecendo as suas metas e campos de trabalho, sem apego ao passado, nem ansiedade pelo futuro. Delineando uma programação existencial, o seu início deve expressar-se de dentro, do íntimo para o exterior, alterando os hábitos mentais perniciosos em que se comprazia e fruindo o bem-estar das novas conquistas, a pouco e pouco logradas. Nesse empreendimento muito pessoal e profundamente psicoterapêutico, modificam-se as paisagens interiores da sua realidade, favorecendo-o com alegria espontânea, que é resultado do destemor de qualquer tipo de acontecimento, podendo seguir adiante em perfeita identificação com a vida. Ninguém se subtrai à verdade, permanecendo indefinidamente mergulhado nos densos nevoeiros da mendacidade e do despautério. A marcha do progresso é inestancável, não permitindo a pessoa alguma permanecer por tempo indefinido na retaguarda. Quando ao viajante faltam forças e a sua é a opção do estacionamento, as irrefragáveis leis da vida impõem-se-lhe arrastando-o, a princípio, a fim de que se prossiga com o próprio esforço depois. Nos transtornos de comportamento, além dos fatores endógenos e exógenos identificados pelos estudiosos das doutrinas psicológicas, predominam os de natureza espiritual, obsessivos, que defluem dos comportamentos indignos do ora encarnado, em relação àqueles que ficaram no mais além, e vêm cobrar-lhe a necessária reparação. Mantendo os comportamentos levianos e mendazes de ontem, oferecem campo psíquico para que se instalem as enfermidades espirituais que requerem cuidadosos procedimentos específicos, a fim de auxiliar o perseguidor e amparar o perseguido. Essas ocorrências têm lugar nos campos mentais e morais dos pacientes, que se facultam o prosseguimento da insensatez, quando dispõem do valioso arsenal do amor e da prece, da paciência e da correção de conduta, de caridade e da abnegação.
Enfermos da alma, portanto, são todos aqueles que optam pela mendicidade que os conduz ao abismo, podendo libertar-se do vício perverso, utilizando-se das contribuições insubstituíveis do Evangelho de Jesus. Assevera-se, embora distante de fundamento, que o hábito faz o monge, merecendo, porém, corrigir-se para o conceito de que o monge fez o hábito de que se utiliza, tornando-o, então, popular. Existem atitudes doentias que tipificam determinados indivíduos, no entanto, foram os responsáveis pela ocorrência em que permanecem. A arrogância, por exemplo, é uma atitude que mascara o ser humano tímido, dando-lhe a aparência de um poder que não lhe é real. Enquanto desfruta da situação que expressa temeridade, assim se comporta, ocultando o conflito que o mantém em constante vigília em relação aos demais. Narcisismo, a seu turno, é devaneio mental de deslumbramento em torno da autoimagem, fugindo aquele que lhe é aficionado à realidade de tudo quanto se encontra à sua volta, proporcionando presunção, que é uma brisa ligeira de qualquer enfermidade, altera completamente. Quando isso, porém, ocorre, incapaz de enfrentar o acontecimento e adaptar-se-lhe, transfere-se da postura soberba e torna-se isolado, em falsa autossuficiência que o mantém distante das demais criaturas. Déspota padece de atrofia dos sentimentos nobres e, por isso, exibe o poder como forma de proteger-se das investidas da emoção, gerando temor, por ser incapaz de amar, portanto, de despertá-lo nas demais pessoas. O bajulador é alguém que perdeu o endereço de si mesma e atira-se em desespero na direção dos outros, na expectativa de ocultar os medos de que se sente, possuindo na algazarra que produz. O hipócrita receia ser descoberto nos dédalos sombrios onde se refugia, desconhecendo sua realidade, desse modo concordando com tudo e com todos, em forma de autoproteção, evitando sentir-se a sós. O sexólatra desvia as emoções nobres para as sensações fortes e, animalizando-se, vive erotizado, procurando demonstrar suas habilidades, inseguro dos próprios recursos. O avaro deposita nos bens materiais toda a sua garantia, incapaz de valorizar os bens morais e mentais de que dispõe, tornando-se apenas um infeliz onzenário. Essas e muitas outras atitudes doentias falam dos conflitos existenciais que dominam as criaturas, numa complexidade alarmante. Em consequência, o indivíduo pode ser considerado como o tormento que o corrói por dentro, necessitando de urgente mudança para o encontro com a consciência, consigo mesmo, com os nobres objetivos da reencarnação. Isso sucede porque, no largo período da evolução, foram sendo acumuladas experiências não realizadas, dificuldades não equacionadas, que ora resumam em forma de comportamentos que devem ser enfrentados com naturalidade, ao invés de escamoteados, como até então têm sido conduzidos. O objetivo superior da reencarnação é o de propiciar mudanças morais nas atitudes vivenciadas, adotando novos comportamentos que possam produzir bem-estar e equilíbrio, sem as torpes presenças dos conflitos existenciais. A fim de que seja alcançada essa meta, torna-se indispensável uma análise de situação em referência à forma como cada qual se encontra e as maravilhosas possibilidades que lhe estão ao alcance, desde que se resolva por consegui-las. Hábitos doentios que se incorporaram à personalidade trabalham em favor de tormentos que podem ser evitados, mas que permanecem em comando automático, vencendo os propósitos de mudança, quando não firmados em decisões de autossegurança. De tal maneira, o ser humano se adapta aos comportamentos mórbidos que os considera naturais e legítimos, mesmo diante daqueles que demonstram a excelência de que se fazem portadores. Navegar na barca da ilusão, onde todos manifestam os seus sentimentos por meio de atitudes agressivas e reprocháveis, em forma de escusa, demonstra infantilidade psicológica, necessitada de maturidade e vivência adulta.
Confirmando a imortalidade do espírito à desintegração celular, a doutrina espírita oferece um arsenal de valores éticos morais que não podem ser desconsiderados, desde que o candidato ao seu estudo seja sincero. Reconhecer, por exemplo, que a evolução moral é lenta e por isso mesmo deve ser enfrentada quanto antes, constitui o passo inicial para a adoção de conduta saudável. Como ninguém vive sem hábitos, substituir os perniciosos pelos edificantes é dever de todos aqueles que pensam e anelam pela felicidade. Os pensamentos e os atos são flechas disparadas em direção do futuro. Eles sempre alcançam as metas e produzem os efeitos correspondentes, que retornam com a qualidade da ação que os impulsionou. Quando um arqueiro dispara a seta, não mais a pode deter, ficando na contingência dos resultados produzidos pelo ato. Desse modo, fazem-se imperiosas as condutas produtivas de amor e de simpatia, de edificação e de alegria. As atitudes são como a sombra moral do indivíduo, onde quer que esse se apresente de imediato, se lhe podem medir os valores internos pelas manifestações do seu comportamento exterior. O arrogante, se honesto com ele próprio, logo percebe como é antipática a sua forma de apresentar-se, considerando que a sua presunção desvela somente sua ignorância em torno dos legítimos tesouros da existência. O mentiroso constata que a sua é uma situação de constante insegurança e que pode mudar de atitude, sendo fiel à verdade, no qual experimenta a paz da consciência do dever. Fácil, portanto, a mudança das atitudes prejudiciais para aquelas que constituem o processo de elevação moral. Desafeiçoa-te dos hábitos antigos, daqueles que te têm constituído aflição e desar. Experimenta novas maneiras de comunicação e de comportamento, estruturados na honra e no bem proceder, fruindo a alegria de estar avançando no rumo da imortalidade que te aguarda em triunfo. O que fizeres na terra seguirá contigo além do túmulo, essa porta que se abre na direção da vida indestrutível. Numa cultura dedicada quase que exclusivamente ao erotismo, é natural que o hedonismo predomine nas mentes e nos corações. Como decorrência das calamidades produzidas pelas guerras contínuas de devastação com as suas armas inteligentes e de destruição em massa, o desespero substituiu a confiança que havia entre as criaturas, dando lugar ao desvario de todo porte, que ora toma conta da sociedade. Sem dúvida, tem havido um grande desenvolvimento científico e tecnológico, dantes jamais sonhado. No entanto, não acompanhado pelos valores éticos morais, cada dia mais negligenciados e desrespeitados pelos indivíduos, assim como pelas nações. A globalização, que se anunciava em trombetas como solução para os magnos problemas socioeconômicos do mundo, experimenta a grande crise, filha espúria da falência moral de muitos homens e mulheres, situados na condição de executivos supremos, que regiam as finanças e os recursos de todos, naufragados por falta de dignidade, ora expungindo em cárceres os seus desmandos, deixando, porém, centenas de instituições de variado porte na falência irrecuperável. Como efeito, o sexo tornou-se o novo deus da cultura moderna, exaltado em toda parte e elemento de destaque em todas as situações. Enquanto enxameiam as tragédias, os crimes seriais com o suicídio imediato dos seus autores, os multiplicadores de opinião utilizam-se da mídia alucinada para a saturação das mentes, com as notícias perversas que estimulam psicopatas à prática de hediondez que não lhes havia alcançado a mente. Pessoas ditas famosas na arte, no cinema, na televisão, exibem sem pudor as suas chagas morais, narrando os abortos que praticaram, a autorização para a eutanásia em seres queridos que lhes
obstacularizavam o gosto juvenil, a multiplicação de parceiros sexuais, os adultérios por vingança ou simplesmente por vulgaridade, os preços a que se entregam, as perversões que os caracterizam, vilipendiando os sentimentos daqueles que os veem ou leem, estarrecidos uns com inveja a outros, e lamentável comércio de degradação. Jovens masculinos e femininos exibem-se no circo dos prazeres, na condição de escravos burlescos, em revistas de sexo explícito ou em filmes de baixa qualidade, tornando-se ídolos da pornografia e da sensualidade doentia. A pedofilia alcança patamares dantes nunca imaginados, graças à internet, que lhe abre portas ao infinito, quando pais insensatos vendem os filhinhos para o vil comércio do sexo infanto-juvenil, despedaçando-lhes a meninice que vai cruelmente assassinada. Por outro lado, a prostituição de menores é cada vez maior, porque o cansaço dos viciados exige carnes novas para os apetites selvagens que os consomem. E porque vivem sempre entediados e sem estímulos novos, o alcoolismo, o tabagismo, a drogadição constitui um novo passo no rumo da violência, da depressão, do autossuicídio. As estatísticas da loucura que tomam conta do planeta neste momento são alarmantes. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Nossa língua. Na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, datada de agosto de 1789, o artigo 9º estabelece: todo homem é reputado inocente até que ele tenha sido declarado culpado. Por sua vez, a Proclamação dos Direitos do Homem da Organização das Nações Unidas, ONU, em seu artigo 11, afirma que toda pessoa acusada de ato delituoso é presumida inocente, até que sua culpabilidade tenha sido legalmente estabelecida em processo público, no qual todas as garantias necessárias à defesa lhe tenham sido asseguradas. Recordamos neste dia ambos os artigos que a humanidade abraçou para analisarmos uma atitude que temos muitas vezes adotado. Basta que a mídia notifique algum fato ocorrido e um possível suspeito seja apresentado para que de imediato tomemos a iniciativa de julgá-lo e condená-lo. No mesmo dia, passamos a divulgar os fatos como se verdadeiros fossem. Chegamos a aventar eventuais punições que deveriam alcançar a criatura. Não investigamos, não indagamos de circunstâncias nem de veracidade. Criaturas já tiveram as suas vidas destroçadas pela nossa língua, que como afiado punhal decepa a honra, o caráter e a vida particular de cidadãos. Alguns trabalhadores honestos, com digna folha de serviço, pais de família, nada do que fizeram ou fazem todos os dias é levado em conta. Simplesmente abraçamos a suspeita levantada. Mais de uma vez, após algumas semanas ou após alguns dias, a própria mídia apresenta o verdadeiro culpado, enquanto lastima o que ocasionou ao anteriormente apontado. No entanto, como penas jogadas ao vento, difícil se torna para todos os que nos ouviram ou acompanharam as redes sociais deixarem de lado o falado, o dito, o comentado. Não seria oportuno pensarmos um tanto mais a respeito do que ouvimos, vemos, lemos? Antes de tirarmos conclusões apressadas, não nos deveríamos permitir ao menos a dúvida inquietante, a cautela? Oportuno lembrar da exortação do Cristo: com a severidade com que julgardes, sereis julgados. E aquela outra: atire a primeira pedra o que estiver sem pecado. Ao saber da tragédia da torre que desabara, asseverou: e aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos habitam em Jerusalém? Não vos digo. Antes, se vos não arrependerdes,
todos de igual modo perecereis. Dessa maneira, antes de nos preocuparmos em disseminar o mal, atenhamo-nos em divulgar o bem. Falemos das coisas positivas, das que enobrecem e colaboram para a tranquilidade das criaturas. Selecionemos uma frase edificante, um trecho construtivo, um livro nobre, e falemos a respeito deles. Tenhamos, para cada momento, em cada instante, uma palavra de alento, de bom ânimo, de otimismo. Assim fazendo, com certeza, teremos dado ao talento da nossa língua a melhor utilidade. A língua também é um fogo. Lemos na Epístola de Tiago. Seria muito importante que nos perguntássemos: estou utilizando a minha língua como Jesus utilizou a dele? Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, sempre ligados com o alto, através dos pensamentos edificantes. Este momento para nós significa um banquete espiritual, onde estamos alimentando a nossa alma, carente, muitas vezes sedentas de informações, para que prossigamos na nossa jornada evolutiva, trabalhando a cada dia, aprendendo um pouquinho mais, para que quando retornarmos à pátria espiritual, possamos levar uma bagagem condizente com os seus ensinamentos. Este é o nosso objetivo, Senhor, estarmos sempre falando das suas obras e do seu amor. E que sua paz permaneça conosco hoje e sempre. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, por participar do programa de hoje. Como eu digo sempre, nós estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, ao Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.